Shalom, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus, né? Vamos dar início mais uma noite, né, de compartilhar a palavra, né? Eu estava hoje conversando, né, com a apóstola, com a profeta Rosana, que assim havia um cronograma, né, dando sequência à ministração de semana passada, mas assim algumas coisas mudaram, né? Mas eu tenho uma amiga que fala assim, como ninguém sabe o que aconteceria, então não mudou, né? O que acontecer é o que temos para o momento, é o que o Senhor preparou, reservou para o dia de hoje. A profeta Rosana fez algumas gracinhas, mas amém, glória a Deus. Vamos seguir, né? E a gente vai continuar falando sobre oração. Hoje a gente vai intensificar um pouquinho mais, né? Porque entendemos que oração é o gênero e tem intensidades, tem níveis e tem estágios da oração. Mas vamos orar, né? Falando em oração, vamos orar. Pai, nessa noite, eu quero, Pai, me colocar diante de Ti, juntamente com os Teus filhos, juntamente com os Teus servos, Pai querido, que estão, Pai, conectados, Senhor, para ouvir aquilo que Tu tens a liberar para nós nesse dia. Estamos disponíveis para Te ouvir, porque queremos Te conhecer, a Tua palavra nos diz, Pai querido, para seguirmos e prosseguirmos em Te conhecer. Senhor, e nos dias que estamos vivendo, Pai querido, queremos mais intimidade contigo, queremos mais saber o caminho do Teu coração, o que Tu queres para nós nesse tempo. E sabemos que uma das ferramentas que Tu tem nos dado, Pai querido, é a oração, é a conexão contigo, é a intimidade, é esse lugar de compromisso, de comprometimento contigo e com os Teus propósitos. Como diz a Tua palavra, nós concordamos que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre a face da terra, que se expanda o Teu reino, porque na verdade já entendemos que o Teu reino já veio, porque a Tua palavra diz que o Teu reino está entre nós e está dentro de nós. Então que haja expansão desse reino. A Tua palavra também diz que o Teu reino é tomado à força, e entendemos, Senhor, que nesse tempo nós precisamos nos esforçar para nos mantermos, Pai, em conexão contigo, em conexão em meio a tantas vozes que têm se levantado para trazer confusão, Pai, mas nós queremos estar conectados, ouvindo a Tua voz e seguindo na direção dela, naquilo que Tu tem a nos orientar. Transforma-nos a cada dia conforme a Tua palavra, a imagem do Cristo ressurreto, a imagem daquele que se deu por nós, para que sejamos com Ele um. Muito obrigado, Pai, te agradecemos por esse tempo. Espírito Santo, te pedimos que Tu pode se manifestar, Tu pode estar presente, esteja presente. Nós queremos a Tua presença, queremos a Tua orientação, queremos aquilo que Tu tens, porque a palavra diz que Tu é aquele que conhece o coração e a mente do Pai e traz para nós aquilo que o Pai deseja que façamos e que sejamos na face da terra. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor
estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo nós decidimos deixar no altar do Senhor, com certeza Ele vem com respostas, né? Com certeza Ele traz aquilo que estamos precisando, não aquilo que queremos necessariamente, mas aquilo que precisamos. Então nós precisamos deixar no altar do Senhor, mas deixar verdadeiramente, né? Porque, como nós falamos semana passada, que oração é coisa de filho. E o filho, ele precisa confiar plenamente no Pai. Ele precisa confiar plenamente que o Pai tem o controle de todas as coisas. Ele precisa confiar plenamente que o Pai, o nosso Senhor por excelência, Ele não falha, Ele não falta. E Ele é fiel à sua própria palavra, né? As coisas que Ele faz aqui na terra, o que Ele faz por mim, o que Ele faz por você, Ele faz garantindo a própria palavra dele. Às vezes nós achamos que o Pai ele age desinteressadamente, mas na verdade o Pai age com interesse. E o interesse é que aquilo que Ele projetou para nós aconteça. E o interesse é que o reino dele expanda, que o reino dele avance, né? E que nós, como filhos, podemos gozar da paz que excede todo entendimento dentro dessa mentalidade de reino, dentro dessa mentalidade e dentro da cultura do reino. Nós estamos em um processo de renovação de mente, né? Porque nós estávamos conversando um pouquinho sobre origem. A nossa origem não é daqui, a nossa origem é de lá. Mas por tanto tempo que nós vivemos aqui, que nós estamos aqui, a missão que nós vamos cumprir é aqui, nós acabamos ficando como se comprometidos, né? Com alguns conceitos, com alguns preceitos da terra, e às vezes esquecemos, né, que os preceitos que regem a nossa vida, os princípios que nos regem, são os princípios eternos, são os princípios do Pai. É aquilo que o Pai fala a nosso respeito, a meu e ao teu respeito. Sabemos que estamos aqui na Terra com um propósito, né? E esse propósito não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado. Embora tenhamos o livre-arbítrio, né? Nós, como filhos, decidimos abrir mão do livre-arbítrio, né? Para viver a vontade plena do Pai. A palavra diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, né? E às vezes nós achamos que é boa, perfeita e agradável somente quando ela se encontra com a nossa vontade, né? Então, olha, é legal, poxa, deu tudo certo. Nós temos muito o hábito de achar que quando para nós dá tudo certo, quando a vontade de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade dele foi realizada. Às vezes não, queridos, às vezes ele vai frustrar, acho que nós já falamos isso semana passada, vai frustrar a nossa vontade, né, para fazer a vontade dele. O bom, o ideal é que esteja entrelaçado, né, a nossa vontade com a vontade dele. Por isso, a oração é um caminho, né, para nós descobrirmos, conhecermos, na verdade, a vontade do Pai para nós.
aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo a qual nós fomos criados para fazer e para viver aqui na face da terra. Dito isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, se você estiver com a tua aí, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, o 4, 5 e o 6, e diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E eu estava meditando nesses versículos, né, relacionado à oração. Só que antes, aqui no versículo 4, o apóstolo ele dá um conselho, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então ele vem fortalecendo aquela ideia que nós precisamos regozijar, ter um gozo novamente no Senhor. Então isso seria reiteradas vezes, estarmos felizes, estarmos contentes com o Senhor, com aquilo que Ele faz. Mesmo Ele frustrando os nossos sonhos. Mesmo Ele frustrando os nossos planos para poder fazer valer o dele. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, o caminho dele mais alto do que os nossos caminhos, né? Na verdade, ele nos fez, ele tem a nossa planta, e quando nós falamos que ele pode ficar à vontade, que ele pode fazer, não tenha dúvida, ele vai fazer. Não tenha dúvida, ele vai assumir a dianteira para nos levar aonde nós precisamos chegar. Porque nós sabemos o que nós queremos, sabemos aonde nós queremos chegar, mas o meio do caminho é que é o nosso problema. Aí Abacuque vem e fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O nosso problema é o meio da caminhada, é a trajetória. O nosso problema, nós temos problemas com processos, né? Nós queremos saber como começa, como termina. Pra gente, na nossa ansiedade, começaria hoje, eu terminaria amanhã, vem o próximo. Não. O Senhor, ele trabalha com processos na nossa vida. E o processo, ele nos ensina a ter perseverança, a ter confiança, a confiar literalmente, né? Que aquilo que ele prometeu vai acontecer em tempo oportuno. Aí ele manda nós nos regozijarmos, né? Às vezes a nossa vontade é chorar, mas ele está falando, não, é regozijo, o que eu quero é regozijo. Se você confia, se você me conhece, você vai regozijar-se em mim, mesmo em meio às adversidades. Aí, na semana passada nós estávamos falando, né? Nós falamos sobre a oração do Pai Nosso, que a gente intitulou a oração do Pai Nosso, como um modelo de oração. Só que desse modelo de oração, nós depreendemos muitas coisas, mas a ideia principal dessa oração que Jesus nos ensinou é para que nós pedíssemos que o reino dele viesse até nós, viesse até a terra, que o reino dele, que é de paz, amor, justiça e alegria no Espírito Santo, viesse. Que essa atmosfera invadisse a nossa vida, que essa atmosfera invadisse a nossa casa, que essa atmosfera invada, né, o nosso estado, que invada a nossa pátria, que invada o mundo, né? E tem várias referências sobre o reino de Deus, que o reino de Deus é tomada à força. Eu acho que eu já falei isso aqui.
O reino de Deus é tomado à força e hoje em dia o cenário não tem sido diferente. Para nós vivermos a realidade do reino aqui na terra, nós estamos entrando num processo de renovação de mente, de renovação de entendimento. Precisamos, porque se nós ficarmos focados muito com os acontecimentos daqui da terra, que só aponta para o caos, que só aponta para a destruição, nós vamos entrar num estágio de ansiedade, num estágio de inquietude. Aí o versículo 6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. O que eu entendo essas ações de graças? É quando nós entramos diante do Senhor, entramos no tribunal de Cristo, ou então diante do altar, diante do trono da graça, nós precisamos entrar confiadamente que aquilo que nós vamos levar, que estamos levando, seremos ouvidos e atendidos. Só que nem sempre o Senhor vai nos atender no momento que nós queremos. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aí eu estava analisando também a vida de Zacarias, né? Zacarias e Isabel, que está lá em Lucas, no capítulo 1, né? Que fala sobre a visitação do anjo a Zacarias. Né? Zacarias ele estava trabalhando, ele estava no turno dele, ele estava servindo, né, ao Senhor como de costume, né? E chegou um anjo do Senhor e ele se assustou. E o anjo falou para ele: Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida, né? E o que me chama a atenção é que quando o anjo falou que a oração foi ouvida, dá a entender que Zacarias não lembrava mais o que ele havia pedido ao Senhor. Né? Aí o anjo vem completando e falando: olha, a sua mulher vai ter um filho, né? Vocês terão um filho e tal. E começou a destrinchar qual oração dele tinha sido ouvida. O que me leva a entender que ele havia esquecido? Porque ele questionou com o anjo e falou: mas como vai ser isso? A minha mulher já é avançada de dias, de idade, né? Não tem mais, não menstrua mais, não tem mais os costumes das mulheres, né? E eu sou velho. E ele foi colocando as impossibilidades, mesmo tendo pedido, né? Ele apresentou as impossibilidades dele. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor, nós oramos, nós pedimos, né? E quando a resposta vem, nós desacreditamos que é possível acontecer conosco, né? E se você for olhar o histórico de Zacarias e de Isabel, a Bíblia fala que eles eram íntegros, né? Que eles eram retos. Inclusive Isabel era da família sacerdotal, era uma família perfeita, era uma família que aos meus olhos, né, humanamente falando, merecia receber a resposta daquela oração. Merecia, só que o Senhor ele não age por merecimento, porque merecer nós não merecemos. Ele nos dá pela sua graça, pela sua infinita graça e pela sua palavra. Tanto que quando ele trouxe a notícia do nascimento de João Batista, ele começou a falar quem seria João Batista aos olhos de Deus. Qual seria a finalidade da chegada de João Batista naquele tempo?
João Batista seria aquele, né, que anunciaria, seria o precursor de Jesus. Então João Batista ele não poderia ter nascido antes e nem depois. Ele estava nascendo no momento certo. Então eu entendo que a oração de Zacarias estava sendo respondida no momento certo. E muitas vezes nós pedimos algo que está no coração de Deus, que Ele gerou no nosso coração, está de acordo com o coração dele, e nós pedimos e não recebemos, e parece que não vai acontecer mais. Mas, queridos, aquilo que o Senhor, que foi gerado no coração do Senhor, que Ele gerou no teu coração, tem um tempo certo para acontecer. Porque tem um propósito, e todo propósito dos céus, ele tem um tempo certo para acontecer. O Kairós de Deus invade o nosso Cronos, né? E faz acontecer, independente das minhas circunstâncias, independente do meu natural, independente se eu estou esperando ou não. Quando o Kairós de Deus entra, acontece, porque tem propósito. Então, se você está esperando algo, se você orou, ou até se você já clamou e esqueceu e acha que Deus não vai te ouvir, se a tua oração foi feita em conformidade com o coração do Pai, em conformidade com o propósito do Pai, em conformidade com o propósito do reino, pode ter certeza que no momento certo vai acontecer. No momento certo vai chegar. E será motivo de regozijo, será motivo de alegria. Porque quando o anjo anunciou a Zacarias a chegada de João Batista, falou para Zacarias que ele seria motivo de alegria para Zacarias, né, para a casa de Zacarias, mas ele seria, a principal finalidade dele seria glorificar o nome do Senhor e preparar o caminho de Jesus que estava vindo logo atrás dele. Então aquilo que o Senhor tem para nos dar, aquilo que nós pedimos ao Senhor e concordamos em oração, tem um tempo certo para acontecer, tem um tempo certo para chegar. Tem finalidade real, né? O que o Senhor vai trazer, o que Ele está trazendo, tem uma finalidade real, tem uma finalidade do reino. Não é simplesmente para o meu bel prazer, para o meu gozo, para a minha alegria. Vai me alegrar? Vai! Porque Ele falou para Zacarias que João Batista seria motivo de alegria, mas a principal finalidade é engrandecer o nome do Senhor, é fazer cumprir as promessas do reino de Deus aqui na terra onde nós estamos, tá? Então vamos lá. Filipenses 4 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, né? Que às vezes entra uma outra revelação, porque assim, eu não conheço a vida de vocês, eu não sei o alcance que essa ministração vai ter, mas eu sei que ela tem um propósito, uma finalidade a ser cumprida. Então eu preciso ser fiel àquilo que o Espírito está me ministrando agora, aquilo que o Espírito está trazendo à minha memória agora. Eu preciso ser fiel ao que Ele está colocando no meu coração e nos meus lábios para transmitir. Filipenses 1,4, né, diz: não andeis ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas e diante de Deus, pelas orações, né, e súplicas. Então o que nós precisamos entender? Que tudo aquilo que nós vamos pedir ao Senhor precisa ser conforme o coração dele. Precisa ser conforme a vontade dele. Porque, como eu já falei, né, não é simplesmente para o meu prazer. Precisa, em primeira mão, ter uma finalidade real. Em primeira mão, ter uma finalidade que venha
acrescentar o reino de Deus aqui na face da terra, acrescentar o evangelho, acrescentar às nossas vidas a expansão do reino de Deus. Que a mentalidade precisa ser alcançada pela mentalidade do reino. Porque muitas vezes nós pedimos as coisas, a palavra de Deus diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. O que é pedir mal? A finalidade está errada, né? Um outro exemplo, gente, eu tô fugindo toda hora, amém? Um outro exemplo de oração. Ana, quando ela orou, quando ela orava, enquanto ela se lamuriava, enquanto ela queria um filho para que a sua vergonha, né, pessoal, fosse apagada, fosse esquecida, ou então para fazer frente a Penina, enquanto ela queria um filho somente para o seu bel prazer, somente para satisfazer os seus desejos pessoais, o Senhor não a concedeu. Né? E quando ela se voltou para Deus de todo o seu coração e entendeu que tudo aquilo que nós possuímos e precisamos ter na face da terra é para glorificar ao Senhor, quando ela entendeu isso, uma chave virou na vida dela. Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho, eu o oferecerei a ti. Ana queria um filho, o Senhor queria um profeta, um sacerdote. Né? Quando ela entendeu isso, a chave mudou, né? E ela falou com o Senhor do desejo do coração dela, mas entrelaçou com o desejo do coração do pai. E aí, queridos, o sacerdote que a estava assistindo, que também estava com uma visão distorcida, né? Ele a abençoou. Mas é algo que eu acho interessante também nesse texto, entre muitas outras coisas, foi essa mudança de pensamento de Ana. E quando ela estava orando no templo, no lugar certo, a Bíblia fala que os lábios dela se moviam e não se ouvia. O sacerdote não ouvia o que ela estava falando. E quando ele a interrogou, isso está lá em 1 Samuel capítulo 1, ela falou o seguinte, que ela estava falando, né? Estava derramando a sua alma. O que eu entendo com isso, queridos? Ana derramando a sua alma quando ela entendeu que a finalidade, o que ela estava pedindo, precisava ter uma finalidade maior do que a sua vontade. Ela derramou a sua alma diante do Senhor. E o que eu entendo quando nós entramos em determinado estágio de oração, que conseguimos derramar a nossa alma, o que nós estamos fazendo? Estamos colocando diante do altar do Senhor tudo aquilo que está aqui dentro da gente, que não necessariamente é algo bom. Quando ela fala em derramar a sua alma, eu imagino os questionamentos que ela estava colocando diante do Senhor. Eu imagino a angústia ela colocando diante do Senhor. Eu imagino, querido, como estava a fala dela, porque ela apresentava um estado de depressão, né? E angústia e depressão. Só que ela não se limitou simplesmente a fazer uma oração religiosa. Ela derramou a sua alma, ela começou a abrir o seu coração, ela começou a se esvaziar de si no lugar certo, diante da pessoa certa, não o sacerdote que ali estava, mas diante do Senhor. Ela começou a derramar, ela começou a se esvaziar. E muitas vezes nós, pela nossa religiosidade, ou até por entendermos que Deus ele sabe daquilo que nós precisamos, né? Nós nos limitamos simplesmente a falar, só falar, né? E não nos derramar. Ela se derramou diante do Senhor. E o interessante é quando nós nos derramamos, nós tiramos algo de dentro de nós, então nós abrimos espaço para que o novo de Deus venha e ocupe aquele lugar que estava tão
ocupado por tristeza, por angústia, por reclamação. Então, queridos, nós precisamos em oração ter esse hábito de derramar a nossa alma diante do Senhor. E o derramar da nossa alma diante do Senhor tem um nome, é o clamor da nossa alma. Ana, a alma dela estava clamando, só que antes dela se posicionar, a alma dela estava sufocada e precisava colocar aquilo para fora. Muitas vezes em oração, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso Pai, que Deus é o nosso Pai, mas que Ele também é o nosso amigo, e que Ele nos ouve como amigo, que Ele nos entende como amigo, e que Ele resolve como soberano, como juiz, queridos, faz toda a diferença. Quando ela decidiu derramar, se esvaziar, né? Tem um louvor que eu gosto muito, que fala assim, a Ariane canta, tem alguns outros cantores que cantam, que fala assim, ó: meu coração eu entreguei a ti e percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer, você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. O que o teu coração está falando nessa noite? O que o teu coração está dizendo para o Senhor nessa noite? O que a tua alma está dizendo para o Senhor nessa noite? Será que ela está somente se lamentando? Ou ela está decidindo derramar diante do Senhor as suas frustrações, as suas angústias, os seus medos, as suas ansiedades? Queridos, isso tudo nós precisamos deixar diante do Senhor. Nós abrimos essa live cantando o louvor que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar. Nós precisamos fazer, queridos, essa limpeza. Mas, pastora, Deus Ele não é lixeira, verdadeiramente Ele não é lixeira. Mas quando nós olhamos, agora vamos lá no chamado de Gideão. O Espírito está me trazendo isso nesse momento. Quando o Senhor chamou Gideão, que falou para Gideão quem ele era, que ele até duvidou, mas a partir do momento que ele fez a prova com o Senhor e ele entendeu quem ele era, ele tomou um posicionamento. E algo que eu acho muito interessante foi que quando Gideão ele foi derrubar os altares, né, de Baal, que ele foi destruir os altares de Baal para que a adoração ao Senhor fosse restaurada, ele pegou a lenha e foi uma ordem que o Senhor deu: pegue a lenha dos altares e queime. Use aquilo que te separa de Deus, de uma comunhão, que te angustia. Use como combustível do fogo para o altar do Senhor, porque foi o que Gideão fez. Ele usou aquilo que era idolatria, que era alvo de idolatria, ele usou como lenha para acender o altar do Senhor. Então, queridos, até a nossa angústia, até a nossa tristeza, até as nossas ansiedades, nós precisamos deixar no altar do Senhor. Precisamos deixar lá, porque vai ser fogo. Vai ser fogo, vai ser combustível para queimar o que é sacrifício. Porque vai ser separado o que é sacrifício e o que é lenha. O que é lenha precisa queimar, precisa ser lançado no fogo. Precisa ser feita uma limpeza, como está sendo dito aqui pelo bispo Gilberto. Faça essa limpeza, coloque diante do Senhor. Ele sabe o que fazer. Ele sabe qual é o nível
do fogo para queimar, para que seja verdadeiramente um sacrifício. Porque muitas vezes nós estamos orando, é muito tênue essa linha. Estamos orando, pedindo ao Senhor algo, né, para nós, que não vai acrescentar nada ao reino. Pedimos algo simplesmente para nós termos, né? Porque achamos que a nossa necessidade, e vou dizer, a nossa necessidade verdadeira, quem conhece é o Senhor, né? E às vezes nós recebemos algo ou pedimos algo e vamos idolatrar aquele algo, né? E na verdade precisa ser lançado no fogo, porque isso pode nos afastar do propósito real. Eu entendo que se João Batista viesse antes, né, do tempo determinado, ele poderia servir como idolatria para Zacarias e Isabel, mesmo eles sendo pessoas retas, sinceras diante do Senhor, que a palavra diz que eles eram irrepreensíveis, era um casal irrepreensível, mas poderia utilizar um milagre como idolatria, uma dádiva como idolatria. Então, muitas vezes, até os nossos desejos pessoais, nós vamos precisar deixar diante do altar do Senhor, mas para que sirva como lenha, para queimar, né? Para queimar ali. Então, até o que eu tenho, até o que eu possa ter como idolatria, precisa ser colocado diante do Senhor. Precisa queimar para ver o que vai sobrar. Aí apóstolo Paulo vem falando, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Aí eu fiz algumas anotações que eu estou tentando entrar nelas aqui e não estou conseguindo, mas vamos lá. Oração. Nós semana passada falamos, né, que a oração ela é coisa de filho, né? E ela gera intimidade com o Senhor. Então a oração, a princípio, é para gerar intimidade, é para me fazer conhecida diante do Senhor, é para que Ele se apresente a mim, é para termos um relacionamento, é para conversarmos, para estabelecermos um vínculo mais próximo. É o que nos leva a conhecermos mais o Senhor através da intimidade, porque eu posso conhecer de vista, né, ou de ouvir falar, como Jó, né, ele bem disse, né, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas ele não tinha intimidade, ele se relacionava com o que ele ouvia, ele não se relacionava com o que ele conhecia. E a oração, ela nos leva a conhecer o Senhor, a conhecer o coração do Pai, né? A saber o que Ele quer. A oração, ela nos leva não somente a extrair de Deus tudo aquilo que nós queremos, mas como é uma via de mão dupla, ela leva a Deus extrair de nós aquilo que Ele também quer de nós. Então a oração é uma via de mão dupla. Por isso nós precisamos prezar por isso. Por isso nós precisamos prezar pelo tempo da intimidade, pelo tempo do conhecer, pelo tempo do nos derramar, né? Para nos relacionarmos com verdade, nos relacionarmos intimamente, sermos acolhidos, sermos chamados à atenção. A Bíblia relata, né, que Jesus, ele sendo filho de Deus, ele orava, né? Ele orava, e falava com o Pai, ele ia perguntar, sendo ele o nosso maior exemplo. Nós precisamos mirar no que ele fazia para fazermos também, né? Então, quando o apóstolo Paulo começa a falar aqui, né,
não estejais inquietos ou ansiosos. Esses dias eu estava passando por momentos de ansiedade. E eu percebi que nesses momentos de ansiedade, que é o momento que nós queremos resolver tudo do nosso jeito, que nós queremos ver uma solução, que nós queremos ver algo acontecendo, né, e está fora do nosso controle, nesses momentos de ansiedade, o nosso relacionamento com o Senhor diminui. Diminui porque nós começamos a nos voltar para dentro de nós, mas com um olhar periférico. Nós começamos a olhar o que está à nossa volta, o que está acontecendo. Nós começamos a ouvir vozes, né? E nós começamos a trilhar pela rota da ansiedade. A ansiedade, ela diminui ou atrapalha a intimidade. Né? Aí o apóstolo Paulo vem e diz, ó, não estejam ansiosos por coisa alguma. Antes, ao contrário disso, né? Que tudo aquilo que está dentro de você venha a ser conhecido por Deus através de quê? Da oração, né? Aí ele vem e fala que as vossas petições sejam conhecidas em tudo através da oração, pela oração. Ok, oração, a gente vai orar fazendo o Senhor ouvir aquilo que está dentro da gente, embora nós saibamos que Ele é aquele que nos conhece, mas Ele quer nos ouvir, Ele quer estabelecer esse relacionamento, essa conversa conosco. Aí se a gente vai lá no Jardim do Éden, né, lá em Gênesis, nós vamos ver que o Senhor, Ele toda tarde, Ele vinha até o homem para se relacionar, Ele queria conversar, Ele queria estabelecer relacionamento. Será que o Senhor não sabia o que estava acontecendo? Mas o Senhor, Ele confia a nós, Ele nos deu também o livre-arbítrio para nos dar essa liberdade, se eu quero tê-lo, se eu quero ter relacionamento com Ele ou não. É simples assim. Ele não vai me obrigar a ter, Ele deixou a chave. Você entra se você quiser. Né? Aí o apóstolo Paulo vem falando nisso, olha, ao contrário disso, ao contrário de você andar pela via da ansiedade, converse com Ele, faça tudo isso ser conhecido a Deus através desse caminho que é a oração. Lance sobre Ele as vossas ansiedades, Ele tem cuidado de vós, né? Porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Aí ainda fala que basta cada dia o seu mal. Né? Porque a ansiedade nós queremos viver hoje o amanhã, e o amanhã não nos pertence, né? Não nos pertence conhecer o amanhã. Nosso amanhã, a nossa esperança, a nossa certeza do amanhã está em Deus, né? Está nele. Aí o apóstolo Paulo vem falando assim, olha, pelo contrário, faça conhecida ao Senhor, converse com Ele, estabeleça, estreite esse vínculo, né? Confia nele, derrama nele. Aí a gente fala, mas eu estou falando com o Senhor e parece que nada está acontecendo. Só parece, porque Ele está agindo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele nos responde, Ele nos atende. Às vezes Ele fala, calma. Né? Às vezes eu tenho experiências de quando estou muito acelerada, vamos dizer assim, que quando eu saio dali, querido, eu saio com uma tranquilidade. Quando eu saio do meu lugar de intimidade, eu saio com uma tranquilidade, com uma certeza que o Senhor ouviu, né? E que a resposta Ele está providenciando. Se Ele quisesse, se fosse o tempo, Ele poderia ter me respondido ali na hora, como já aconteceu muitas vezes, né? Mas não, tem situações que é para nós amadurecermos. A espera nos faz amadurecer. O processo nos faz amadurecer, nos faz confiar.
né? Muitas vezes nós ficamos preocupados, hoje eu estava ali analisando, nós nos preocupamos com a sentença. Eu quero logo a resposta. Nos preocupamos com a sentença. Mas melhor do que a sentença é o processo. Porque no processo nós temos a oportunidade de apresentar os nossos argumentos, de apresentar a nossa defesa ou ao nosso defensor. Então, mais importante do que a sentença é o processo, né? E nós temos por hábito ignorar o processo porque nós queremos a sentença, né? No processo eu consigo apresentar as minhas causas, eu consigo apresentar as minhas questões. A sentença é ele que vai dar, mas ele já me deu a oportunidade de apresentar para ele. É no processo, é no decorrer, né, da caminhada, é no decorrer, na espera que nós recebemos, que nós temos o maior privilégio, né, que é o privilégio de apresentarmos as nossas defesas, né? Também seremos acusados, mas apresentamos as nossas defesas e colocamos na mão de um defensor que ele não falha, ele é infalível, né? Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Aí ele vem falando, o apóstolo Paulo vem falando de oração e súplicas com ação de graça, que é agradecer antes de receber. Eu preciso ter uma ação, um movimento de agradecer antes de receber. Por que antes de receber, pastora? Porque eu tenho a certeza que aquilo que eu pedi de conformidade com o coração do Pai, com os propósitos eternos, vão acontecer, né? Às vezes nós pedimos mal porque pedimos só para o nosso prazer, não pedimos com o pensamento do reino. E aí nós não somos atendidos. Aí ele vem falando também de súplicas. Súplica é o clamor da alma. Súplica é uma oração com uma intensidade maior. Aí já não é mais aquela oração de gerar intimidade, de gerar relacionamento. É uma oração, a súplica é uma oração intencional. É uma oração que tem uma intensidade maior. E a súplica, ela tem uma característica. Ela pode ser em meu favor e em favor de alguém. A súplica já entra um pouco no âmbito da intercessão, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala, né, diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, ele está dizendo que nesse contexto de oração você derrama a sua alma, você pode clamar por você, né? Mas você pode trazer alguém para esse contexto. Você pode suplicar por alguém. Até porque a ansiedade, quando ela nos pega, ela não necessariamente pega por nós, né? Ela pode me atingir por conta de um filho, pode me atingir por conta de um marido, pode me atingir por conta de um cenário, por conta de alguém próximo a mim. Então, abre-se um leque, né? A súplica me permite abrir um leque. Eu estou me colocando diante de Deus por mim ou por alguém, ou pelas duas situações. Então, nós temos essa possibilidade de chegar diante de Deus levando alguém, mas pelo caminho da oração.
Mas por que ele colocou oração e súplica? Porque se eu oro constantemente, eu tenho intimidade, eu conheço o protocolo, eu conheço o caminho, né? Então eu posso suplicar a pessoa certa no lugar certo, levando o objetivo correto. Né? Eu já vou ter um entendimento daquilo que eu agrado o Pai e o que eu não agrado, o que está no coração dele e o que não está. O que não está, eu não vou nem perder o meu tempo. Eu não sei se você já viveu situações de pessoas pedirem para você orar por elas, né? Ora por mim, pastora. Ah, amém. O que você precisa que ore? A pessoa, eu nem sei. Ora por tudo. Tá errado. Eu não vou chegar diante do Senhor. Senhor, eu tô orando por tudo por ela. Até porque eu não sei o que vai. Eu não sei qual é a intenção do coração dela. Eu não sei se eu tô levando diante do Senhor uma causa perdida. Né? Por que uma causa perdida? Pode ter sido uma causa que já foi julgada. E ela já tem o veredito e está me usando ou te usando o teu crédito, vamos dizer assim, usando a tua intimidade com Deus para levar questões que totalmente fora do contexto. Já tem pessoas que às vezes pede para você em oração coisas absurdas. Eu já passei por uma situação, algumas situações, de pessoas chegarem aqui e falar, pastora, ora pelo meu casamento, ora pelo meu marido e tal. Só que, queridos, nós temos o Espírito Santo, que ele opera com discernimento, né? Ele nos traz discernimentos. E a pessoa começa a falar, né, com muita propriedade, pedindo para você orar pelo casamento dela, orar pelo marido e tal. E às vezes aí o Espírito Santo vem e te faz, te ilumina, vamos dizer assim, para você fazer uma pergunta, né? Você é casado? Não, mas é que... Não. Ele é teu marido, de fato? Não, é assim. Ele é casado, mas ele me ama, ele está comigo, né? E ele quer ficar comigo. Então, na verdade, aquela pessoa quer que você entre num tribunal e peça ao Senhor para desfazer um casamento que já está, que está feito, para que ela entre naquela relação. E já pensou você chegar diante do Senhor com uma súplica, né? Com esse defeito, com uma petição com esse defeito, né? E então nós precisamos ter o discernimento, até quando nós vamos suplicar por alguém, né? Suplicar por algumas questões, clamar por alguém ou por determinadas situações. Queridos, nós precisamos ter esse discernimento, e isso nós adquirimos conforme nós conhecemos o Pai. Porque, querendo ou não, queridos, infelizmente, no nosso meio, tem pessoas, né? Nós temos visto pessoas que estão no nosso meio que têm utilizado essa prática para ganhar pessoas. Infelizmente, nós temos visto ministros que não têm comprometimento com o reino, que não têm envolvimento com os princípios do reino, e se dão o trabalho, e se dão, queridos, de fazer orações desse tipo, de que portas se feche para alguém, para que eu assuma o lugar. Ei, o lugar que Deus preparou para mim, se tiver alguém, o próprio Senhor vai remover, porque o lugar já é meu, eu não vou estar entrando como posseiro. Não, posseiro é quem ocupa um lugar que é meu. Mas na questão do casamento, já estava estabelecido
E às vezes a pessoa vem e te pede para você orar, né? Te engana se você não tiver o espírito de discernimento, e você às vezes até vai orar, né? Contra a vontade de Deus, contra os princípios do reino. Então nós precisamos, né, gerar essa intimidade, esse relacionamento no nosso momento de oração, para não sermos enganados, para não sermos confundidos com o mundo, para não mudar, né, o nosso nome de profeta para feiticeiros. Nós não somos feiticeiros, né? Nós somos profetas, nós somos líderes comprometidos com o reino. Nós somos filhos comprometidos com aquilo que o Pai estabeleceu. E o reino tem princípios. O reino tem protocolo. A Bíblia fala, nos instrui que o caminho é estreito. Então não cabe negociata, não cabe negociação. Queridos, e nós somos livres e libertos disso quando nós temos intimidade com o Senhor em oração, e não somente em oração, mas baseado na palavra. Porque a palavra, ela nos respalda. Quando você vai aconselhar alguém, você não vai falar se eu penso, você vai dizer a Bíblia diz. A Bíblia diz. O Senhor diz. Né? O Senhor, ele nos instruiu, ele deixou instruções para serem seguidas, não para serem ignoradas. Eu não posso inventar uma regra que o rei não estabeleceu. Eu não posso inventar um princípio que o rei não trouxe. Então eu não posso. Então, nesse tempo de oração, né, nós recebemos discernimento para vivermos, para caminharmos na face da terra, mas baseados na palavra. Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo tempos de ansiedades, né? Como eu comecei a falar e já novamente eu saí. Nós estamos vivendo momentos de ansiedade. Por quê? Porque não estamos nos relacionando com o Pai como deveria. Aí você me pergunta, ué, pastora, mas é a ansiedade que nos separa do Pai? Ou por estar separados do Pai que nós somos que é gerada em nós a ansiedade? Depende de você. Depende de você. Porque se eu decido estar nele, a ansiedade pode até me alcançar, mas eu tenho aonde deixar. Porque eu entendo que a ansiedade, ela vai servir de combustível para queimar ali no altar diante do Senhor. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Quando Ana decidiu fazer isso, lançar no altar do Senhor, a resposta dela chegou, né? Aí, se você leu todo o contexto, você vai ver que ela, quando ela se levantou dali, né, o semblante dela já não era mais o mesmo. A Bíblia fala que ela comeu, né? O semblante não era mais o mesmo, ela comeu. Então, o que eu entendo? Ela estava num processo de angústia tão profundo que nem comer ela conseguia. Nem tudo que ela tinha nessa terra, que a Bíblia fala que ela tinha o amor de Eucana. A porção dobrada era dela, ela tinha tudo. Ela não tinha filhos, mas tinha tudo. Né? Mas o tudo da terra não satisfaz o tudo que o céu tem para nos dar. Então eu posso ter tudo na terra, mas se eu não tiver o tudo que o céu tem para me dar, que às vezes é uma coisa só, não está bom. Vamos estar vivendo ansiosos, vamos estar vivendo em angústia. Aí
no mesmo capítulo 4, né, o apóstolo Paulo ele vem falando da oração e da súplica com ações de graças. Aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós tomamos essa atitude, quando nós colocamos no altar do Senhor, quando nós nos dispomos a mesmo em meio às turbulências, estarmos conectados com Ele em oração, aí a paz dele vem. A paz que excede todo entendimento, excede todo entendimento. Por quê que excede todo entendimento? Porque quem está de fora não vai entender como você consegue estar posicionado, estar de pé, como você não morreu, como você não se desesperou em um contexto onde todos estão se desesperando, onde todos estão perdendo a paz, onde todos estão perdendo a alegria de viver, a paz que excede todo entendimento. No meio das guerras, no meio das aflições, a paz que excede todo entendimento está alcançando o teu coração. Aí ele vem no versículo 8 e ainda diz: quanto ao mais, irmãos meus. Aí aqui nós estávamos falando um pouquinho antes da gente começar a live com a apóstola Larissa, com a profeta Rosana, sobre Techuvá. Techuvá seria o retorno, né? Um retorno às nossas origens, à nossa origem, não às nossas origens, a nossa origem, porque a nossa origem não é aqui da terra, a nossa origem é nos céus. Aí ele vem dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, na verdade poder, e se há algum louvor nisso pensai. O que ele nos ensina aqui? Quando eu coloco diante do Senhor as minhas ansiedades, o que é ansiedade? Ansiedade é a minha preocupação excessiva com o amanhã, com aquilo que ainda não chegou, com aquilo que não está no meu controle. E aí eu aplico o meu coração e a minha mente para estar preocupado com isso o tempo inteiro. Igual esse período que nós estamos vivendo de pandemia, né? Você de repente já passou por isso, eu já passei por isso. Né? E de vez em quando, sou muito sincera, não preciso esconder nada. Você sai, aí você volta, aí passa o álcool, né? Lava a mão, passa o álcool, né? Aí se você espirra, você já acha que, eu acho que eu contraí o vírus, né? Eu acho que eu contraí o vírus. Aí você fica esperando amanhã para ver como que vai ser, como que você vai se comportar. Queridos, nós passamos por isso, né? Mas eu decidi, né? Eu espirrei. Amanhã, depois da manhã, se tiver, porque eu decidi colocar diante do Senhor. Eu decidi colocar diante do Senhor, porque se a gente for ficar agarrado àquilo ali, querendo controlar, a gente pira. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, mas temos que colocar diante do Senhor o nosso amanhã. Aí o apóstolo Paulo vem falando, olha só, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, está querendo dizer o quê? Mudança de pensamento. Quando nós colocamos diante do Senhor, nós temos autoridade para receber pensamentos novos. Aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é perfeito, aquilo que é aprazível. Nós começamos a nos encher disso. Quando Ana levantou daquele período dela de oração, já está indo longe a beça. Quando ela levantou do período de oração, ela tinha certeza que o Senhor a tinha ouvido. Né? Tanto que o semblante dela mudou e a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então quando ela levantou ali, ela já começou eu entendo que ela já começou a se ver como mãe, né? E ela nem tinha estado ainda com o seu marido, mas ela já começou a se ver como mãe. Ela já saiu dali sabendo que ela tinha que comer, que ela tinha que estar fortalecida, que ela tinha que estar alegre. Então mudou radicalmente
forma dela se comportar. Porque ela fez um retorno, ela foi a quem podia resolver. E ela entendeu, eu coloquei agora no lugar certo. Eu nasci para ser mãe. A minha origem, no original de Deus, já está escrito que eu vou ser mãe. Não importa que se passaram 25 anos. O que importa é que o meu tempo chegou. Então o meu posicionamento mudou. Estão entendendo isso? E isso tudo é gerado na oração e na palavra, na intimidade, nas súplicas que nós fazemos, nos clamores que nós levantamos diante do Senhor. A gente vai falar um pouquinho mais de clamor na próxima semana, Mas que os nossos pensamentos, em conformidade com os pensamentos dos céus, ele venha a ser mudado, venha a ser trocado. Nós precisamos ser mais espirituais e menos naturais. Nós precisamos estar pensando mais nas coisas de cima do que nas coisas aqui da terra. Nós precisamos estar com a nossa fé mais alicerçada no Senhor a cada dia, confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que é de boa fama, nisso pensai. Tudo que é perfeito, tudo que é agradável, porque eu sei que você já gerou intimidade, já colocou diante do altar do Senhor, já está sendo queimado. Então o teu posicionamento precisa ser outro. Quando você entrar na presença dele, entra com ações de graça, entra já agradecendo pelo que você pediu e que ele já ouviu e já está trazendo resposta para você. Amém? Então na próxima semana nós vamos tentar falar um pouco mais, entrar um pouquinho mais em súplicas e clamor. Se o Espírito de Deus me permitir fazer aquilo que a gente às vezes escreve. Ok? Então eu quero te agradecer pela tua participação, Se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu sei que o tempo já passou, já são 9h10, Mas fique à vontade. O que eu não puder responder, o Bispo Gilberto responde, a Apóstola Larissa responde, Mas que você tenha o seu coração firmado no Senhor. Os ventos podem vir, a situação contrária vem, a adversidade vem, os processos vêm mesmo, Mas a nossa fé precisa estar firmada no Senhor, a nossa intimidade precisa estar em dia, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, Não só falar, mas também ouvir o que Ele está fazendo e nos apossarmos daquilo que Ele está dizendo e caminharmos na direção correta. Tá aqui a Apóstola Larissa dizendo, tô entendendo, Tá vendo que me ama, eu também te amo muito, Apóstola, muito obrigado por essa oportunidade, Eu amo a vida de vocês, amo os meus irmãos, de ministério, e orem por mim, porque eu preciso aprender a amar os meus inimigos, tá? Então orem por mim, porque eu preciso aprender a amar os meus inimigos, Porque amar, irmão, é fácil, Mas amar os nossos inimigos é muito difícil. Mas o Senhor nos capacita para isso também. E em oração, Ele nos fala isso, Ele nos chama a atenção para isso, Orar pelos que nos perseguem, Orar pela nossa nação, para que o reino de Deus que já foi implantado cresça, Esse é o meu clamor, para que o reino de Deus cresça na nossa nação, até ser totalmente inundada por Ele. Sabe por que precisa crescer? Porque o reino já chegou, você está aqui, Se o reino de Deus está dentro de nós, se o reino de Deus está dentro de você, precisa sair, precisa vir à tona, O que é do reino precisa vir à tona. Então essa missão é nossa, Espalhar o reino, fazer o reino crescer, a mensagem do reino,
a mentalidade do reino. Tá bom, queridos? Então, assim, um beijo para vocês, Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima. Shalom, shalom!